Olá! Vamos continuar os nossos estudos, ainda do nosso queridinho livro da Janete Mena, Fundamentos da Educação Infantil, desta vez o capítulo 6, que se chama O Professor como Modelo. Você já parou para pensar no quanto você exerce influência no desenvolvimento das crianças com as quais você convive? Você já parou para pensar que as crianças observam muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você diz? Que elas captam sensivelmente as ações e imitam as suas ações? Mesmo quando você não está consciente, você está ensinando o tempo inteiro através das suas intervenções, através da forma como você se comunica, através da forma como você expressa os seus sentimentos, da forma como você faz a mediação dos conflitos. Tudo isso é muito significativo e pode causar na gente uma sensação de que então agora eu tenho que ser perfeito, agora eu não posso falhar nunca porque eu tenho muitas crianças ao meu redor que estão aprendendo a partir do meu modelo. E não é bem isso. As crianças também aprendem sobre a nossa humanidade e podem tornar-se humanas através da nossa humanidade. Nós, quando realmente nos permitimos ser humanos, as crianças também se beneficiam muito, porque enquanto humanos, conscientes dessa humanidade, nós podemos, reconhecer quando falhamos também, e esse também é um grande modelo, é um importante modelo. As crianças, quando têm contato com um professor, uma professora, um educador que consegue encaminhar uma resolução de conflitos de uma maneira respeitosa, elas aprendem muito sobre isso. Então, nessa parte aqui do livro, do capítulo, eu vou tratar justamente sobre isso, sobre como a gente pode modelar, servir como um modelo para a resolução de problemas não violenta. Então, a gente vai ver como que a gente faz isso para não agir com violência mesmo quando a gente não percebe, porque isso acontece muito. Às vezes eu vou querer que duas crianças parem de brigar e eu grito com elas para que elas parem de brigar. E aí a minha ação é violenta e eu quero que as crianças não sejam violentas ou agressivas. Às vezes uma criança tirou o brinquedo da mão da outra e você vai lá porque agiu sem pensar e tira também e fica muito brava porque aquele brinquedo estava na mão do outro. O que você ensina? Quais mensagens você passa através dessa sua ação? Você está tentando evitar que a criança tire o brinquedo da mão da outra, mas você tira o brinquedo da mão dela. E você dá sermão sobre o que é necessário ser feito. E a criança pequena não vai aprender através do seu sermão. Ela vai aprender através da sua ação. Através de ações, não só sua, mas ações que todo o contexto escolar proporciona. O clima da escola é cooperativo ou é competitivo? Porque se for competitivo, os educadores se tornam competitivos e naturalmente as crianças também crescem nesse contexto. E você sabe que é muito interessante porque a autora aqui traz um paralelo entre comportamentos violentos na adolescência e os comportamentos agressivos que são próprios da primeira infância. E coincidem, Então há uma pesquisa em que traça esse paralelo mesmo. E aí os adolescentes que apresentam comportamentos que são próximos aos comportamentos da criança, o que acontece então? Em que momento ali houve uma falha, um bloqueio da intervenção educativa para que essas crianças bem pequenas pudessem receber modelos apropriados e estabelecerem uma relação com o próprio desenvolvimento para que elas não se tornassem violentas? Porque mais o que o mundo hoje precisa é de pessoas não violentas, é de relações compassivas. E como a criança aprende sobre isso, se parece ser nata a tendência a ela resolver as questões, os conflitos de maneira mais agressiva, porque ela está aprendendo, ela está desenvolvendo habilidades sociais. Então, veja, são 3 aspectos que se encontram em crianças pequenas, na hora de resolver conflitos, e também nos adolescentes que são violentos. Veja só, 3. Se recusam a buscar informações. Então, diante de um conflito, não se buscam informações. 2. Possuem uma visão reduzida sobre como responder. 3. São incapazes de considerar as consequências de suas ações. Então vamos ver aqui como que o educador pode servir como um modelo
para ajudar as crianças a desenvolverem esses 3 aspectos para que então não se tornem violentas, porque enquanto isso acontece na primeira infância, ok, parece que isso é próprio para o desenvolvimento infantil, mas isso pode tornar-se arraigado se a gente não desenvolve uma estratégia educativa para ajudar as crianças a, então, diante de um conflito, o que significa buscar informações? A criança pequena, assim como o adolescente violento ou mesmo o adulto, quando não busca informações a respeito de um conflito, já chega resolvendo, age primeiro e conversa depois, age primeiro e reflete depois. Essas reações, essas respostas assim reativas, são próprias de quem não quer entender o que está acontecendo, e às vezes o adulto também faz isso. Então vamos lá, um exemplo: 2 crianças estão vivenciando um conflito, você não viu direito o que aconteceu, mas uma delas chega e te diz: professora, ele me bateu. E aí você, antes de buscar informações, já chega para a criança que diz que bateu, né? E vai chamar a atenção. Você bateu nele? Não se faz, isso não bate, não pode. Muitas vezes porque você já tem uma ideia rotulada de que aquela criança realmente sempre bate. Então você já vai ali, nem busca informações e conversa, dá um sermão ali a respeito. Então ali você está modelizando para a criança continuar nesse comportamento. Não percebe o contexto, não considera diversas perspectivas e só reage. Agora, numa postura diferente, em que você chega diante de um conflito e quer entender o que está acontecendo, quer perceber das diversas perspectivas, porque às vezes um bateu porque o outro empurrou primeiro, e você considerou isso? Você buscou essas informações ou você só reagiu? Porque é próprio da criança só reagir, mas enquanto adultos nós podemos estar conscientes de que o nosso modelo é muito importante. Então esse é um exemplo de como a gente modeliza para que a criança passe a buscar as informações. Não é chegar e ir batendo e depois conversar. Não, nós vamos primeiro buscar, né, perceber esse contexto ampliado do que pode estar acontecendo. O próximo é reconhecer alternativas, porque então, se a criança bem pequena ela não consegue encontrar alternativas diante de um conflito e ela já vai agir agressivamente e depois no futuro, adolescente, adulto, já se torna violento, teve um conflito, violência, por quê? Porque a criança possivelmente não tenha desenvolvido habilidades sociais de reconhecer quais são as alternativas. 2 crianças querem o mesmo brinquedo. Qual é a alternativa? Tirou? Não é de nenhuma? Cada uma brinca um tempo? Vamos buscar outro brinquedo igual? Vamos partilhar? Entendem? Que é possível a gente considerar alternativas e não agir de maneira pontual, apenas de uma forma. Perguntar quais outras maneiras nós temos para resolver isso. É muito importante, é muito significativo e ajuda muito a criança a desenvolver, então, através do nosso modelo, de ajudar a criança a buscar alternativas diante de uma situação de conflito. E o terceiro aspecto, vamos falar sobre ele, que é aquele que se refere a considerar as consequências. A criança pequena é realmente inconsequente. Um adolescente violento é inconsequente, um adulto violento é inconsequente. Um adulto que numa briga de trânsito se sente muito injuriado e saca uma arma e atira é inconsequente, né? E a criança pequena? Tem jeito, é ali que mora a possibilidade da gente construir um mundo melhor. É nessa educação da criança bem pequena. Então ela perceber que a ação dela causa uma consequência para o outro é desenvolver responsabilidade social. É perceber que ela não está sozinha do mundo e que ela não é regulada apenas pelas próprias necessidades, que as necessidades delas estabelecem uma relação com as necessidades do próximo e aí se constrói o nosso mundo através das nossas relações. Então, esse contexto todo que eu estou trazendo, que a autora aqui traz, né, que eu estou dando voz aqui para o que o livro está trazendo, nos chama para uma responsabilidade muito grande enquanto educadores que convivemos diariamente com inúmeras crianças e temos uma responsabilidade muito grande. É claro que nós não somos os únicos responsáveis por modelizar. Os pais modelizam enormemente, grandemente.
né? Mas nós podemos, em parceria com a família, estabelecer de maneira consciente modelos que eduquem, que ensinem e que contribuam para um mundo melhor. Esse é o meu compromisso. E o seu, qual é? É também esse? Então vamos juntos trabalhar em função desse mundo melhor, começando de agora, já?